A cultura grega clássica, em especial os filósofos pré-socráticos e os autores gregos, foram a principal influência de Nietzsche, né, Pondé? E por causa disso, ele foi buscar em dois deuses gregos, Apolo e Dionísio, a inspiração para contar o que ele achava que fossem duas formas de viver a vida, duas formas complementares de viver a vida. A forma dionisíaca e a forma apolínea. Explica aí, Pondé, o que são essas formas e também aproveita e diz se você acha que uma ou outra são preponderantes hoje em dia, a dionisíaca e a apolínea. O Nietzsche, ele considerava a filosofia mainstream grega, que é Sócrates, Platão, Aristóteles, estoicismo, ele considerava, mais especificamente Platão, como uma decadência da Grécia. Uma decadência porque o período trágico e pré-socrático, no caso do Nietzsche, mais especificamente o encanto com o Heráclito, né, que fala da mudança contínua, e todo mundo fala, não posso mergulhar no rio, no mesmo rio duas vezes, porque a água mudou, Heráclito, né? E a tragédia, porque o Nietzsche achava que a partir da filosofia platônica, a filosofia começou a mentir, né? Quando ele vai aos deuses gregos, tem tudo a ver com a ideia de que, de certa forma, a religião grega era melhor do que a filosofia, certo? Agora, apolíneo versus dionisíaco, expressões na filosofia do Nietzsche, o apolíneo, Apolo, era um deus extremamente envolvido com a vida na polis, envolvido com a ideia de forma, de organização, de beleza, né? Tanto é que Apolo era um deus tão importante que o oráculo de Delfos, o mais importante da Grécia Antiga, é um oráculo Apolo, certo? Então é um super deus envolvido com os seres humanos. Portanto, uma vida apolínea, na linguagem do Nietzsche, significa uma vida dominada pela razão, dominada pela ordem. Dionísio, que é uma figura de um deus grego bastante controverso, vinculado classicamente ao vinho, cujo culto está sempre relacionado à ideia de transgressão, né? Transgressão da norma social, por exemplo. No culto a Dionísio você poderia ter situações em que um escravo, naquele momento não era escravo, porque era todo mundo igual. Então, quando Nietzsche opõe Apolíneo a dionisíaco, o dionisíaco representa a emoção. Não é, o problema do Nietzsche não é a transgressão pela transgressão. Nietzsche não é sade, certo? O Nietzsche nunca pregou espancamento, violência sexual, não tem nada a ver, né? A ideia de transgressão está vinculada à ideia de transgressão da vida racionalizada, da vida excessivamente organizada, que o Nietzsche suspeita que está a serviço do ressentimento. Então, o dionisíaco para o Nietzsche representa alguém que é capaz, falando numa linguagem bem simples, de entrar em contato com o seu mundo das emoções. Mas uma vida dionisíaca seria uma vida em que você ultrapassaria o medo da desordem, o medo da emoção, que você seria levado por sentimentos espontâneos. Daí o Nietzsche, e na realidade quando ele faz essa oposição, ele está fazendo uma oposição e ele está dizendo, olha, o mundo dele lá é excessivamente apolíneo. A descrição que ele faz do super-homem é alguém que vivia uma vida dionisíaca? Sim. O super-homem é alguém que vive uma vida dionisíaca. Então, portanto, no Nietzsche, existe claramente um olhar em que o dionisíaco ele é valorizado. E ele é valorizado porque o Nietzsche entende que o dionisíaco é uma forma de cura. Entende? Uma forma de cura do medo, do ressentimento, da covardia e da moral que está a serviço do medo e do ressentimento.